Sabe aquela sensação de que a gente está correndo o dia inteiro, de uma tarefa para outra, respondendo mensagem, apagando incêndio, e no final do dia, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, parece que não saiu do lugar? Essa sensação de estar ocupado, mas não ser produtivo. Pois é, a gente vive num mundo que glorifica a agenda lotada. Ser ocupado virou sinônimo de ser importante. Mas e se tudo isso estiver errado? E se o verdadeiro caminho para ter um impacto real, para alcançar resultados extraordinários, não for fazer mais, e sim fazer menos? Parece loucura, né? Mas essa é a premissa central, poderosa e transformadora do essencialismo, a filosofia brilhantemente articulada por Greg McKeown. Nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, a busca disciplinada por menos, porém melhor. Vamos descobrir juntos como focar nossa energia naquilo que é vital pode, paradoxalmente, nos levar a conquistar muito mais. Então, bora dar uma olhada no nosso mapa para essa jornada? O nosso roteiro é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o X da questão, colocando lado a lado o caminho do essencialista e do não essencialista. Depois, a gente mergulha na mentalidade, no sistema operacional que faz tudo isso funcionar. A partir daí, a gente parte para a prática, com ferramentas para explorar o que importa, criar clareza e proteger nossa energia. E para fechar com chave de ouro, o mais importante, a gente vai trazer tudo isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia aqui no Brasil. Para começar, vamos encarar de frente o grande dilema que está no coração de tudo isso. Tem uma frase do filósofo Lin Yutang que é assim ou um soco no estômago de tão se ter. Ele disse: a sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. Simples, né? Mas é um desafio gigantesco. Porque na prática, o que acontece quando a gente faz o exato oposto? Quando a gente, sem perceber, vai acumulando um monte de coisas não essenciais na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos, é aí que o problema começa. É aí que a gente se vê avançando 1 milímetro, só que em 1 milhão de direções diferentes. Para ilustrar, imagina a cena. Sam Elliott, um executivo super talentoso lá no Vale do Silício. A empresa dele é comprada por uma gigante da tecnologia e, de repente, ele se vê numa pressão absurda para mostrar serviço. O que ele faz? Começa a dizer sim para tudo. Para cada reunião, cada projeto, cada comitê. Ele quer ser o cara que todo mundo pode contar, o cara indispensável. E o que aconteceu? O óbvio, né? A agenda dele virou um caos. Ele passava o dia correndo de uma sala para outra, soterrado por e-mails, sem 1 minuto de paz para pensar, para se concentrar no trabalho que realmente ia fazer a diferença. A qualidade do que ele entregava começou a despencar. Ele estava trabalhando mais horas, se esforçando mais do que nunca, mas o impacto dele estava diminuindo. E aí, me diz, essa história bateu fundo aí? Quem nunca se sentiu exatamente assim? Com excesso de trabalho, mas com a sensação de que seu talento está sendo desperdiçado. Ocupado pra caramba, mas nada produtivo de verdade. Essa é a armadilha do não essencialista. E aqui a gente vê o contraste, o choque entre esses dois mundos. De um lado do ringue, a gente tem o não essencialista. A cabeça dele funciona no modo eu tenho que. Ele sente que não tem escolha, que precisa dar conta de tudo. A pergunta que o assombra é: como eu vou fazer tudo isso? Como resultado, ele vive reagindo. Diz sim pra tudo no susto, com medo de perder uma oportunidade ou de desagradar alguém. Ele vive apagando incêndios. O resultado final? Sobrecarga, frustração e a sensação constante de que a vida está controlando ele, e não o contrário. Do outro lado, a gente tem o essencialista. Ele joga um jogo completamente diferente. A filosofia dele é menos, porém melhor. A mente dele opera no modo eu escolho fazer. Ele assume o controle. Ele sabe que pouquíssimas coisas realmente importam. A pergunta dele é outra: qual é a coisa certa a se fazer agora e do que eu preciso abrir mão para fazê-la bem? Então, ele age de forma deliberada. Ele para, pensa, avalia o que é vital e diz um não firme, mas educado para todo o resto. O resultado? Uma vida com propósito, com controle, com alegria na jornada. Percebe a virada de chave? Não é sobre trabalhar mais ou menos, é sobre onde você aponta a sua energia. Olha só essa imagem. Ela é perfeita para a gente entender a tragédia que é o caminho do não essencialista. Pensa que a sua energia, o seu tempo, o seu foco, é como se fosse um balde de água. Limitado, né? A gente só tem 24 horas no dia. O que o não essencialista faz? Ele pega esse balde e sai tentando regar um jardim inteiro com dezenas de plantas. Ele joga uma gotinha de água aqui, outra ali, tenta avançar em todos os projetos, agradar todo mundo, responder todas as mensagens. E qual é o resultado? No final do dia, o balde está vazio, a energia se foi e as plantas estão todas murchas. Nenhuma floresceu de verdade. É a imagem da frustração. A energia foi tão pulverizada que o progresso em cada uma das direções é minúsculo, quase invisível. Agora, olha a diferença. O essencialista tem o mesmo balde de água, a mesma energia, o mesmo tempo. Só que em vez de espalhar, ele faz uma escolha. Uma escolha difícil, mas poderosa. Ele olha para o jardim
Escolhe uma planta, talvez duas, aquelas que têm o maior potencial de dar os melhores frutos. E o que ele faz? Derrama o balde inteiro ali. O que acontece? Essa planta não só sobrevive, ela explode em crescimento. É isso que a gente vê na imagem. A energia concentrada, focada, cria um avanço real, significativo. É como a diferença entre uma lâmpada comum e um raio laser. A lâmpada usa energia para iluminar um quarto inteiro de forma difusa. O laser pega a mesmíssima quantidade de energia, concentra num único feixe e corta aço. É desse poder de foco que a gente está falando. Agora presta atenção nisso porque é uma das armadilhas mais traiçoeiras e irônicas da vida. O Greg McKeown chama isso de paradoxo do sucesso. Parece estranho, né? Como assim o sucesso pode levar ao fracasso? Vamos ver o ciclo passo a passo. Primeiro, você tem clareza. Você sabe o que quer, foca sua energia naquilo e, bum! Dá certo. Você alcança o sucesso. Maravilha! Só que aí vem o passo 2. O sucesso te coloca no mapa. As pessoas te notam. Você vira a pessoa que resolve. Referência no assunto. Chovem convites, projetos, oportunidades. Aqui, meu amigo, começa o perigo. Passo 3. Com tantas opções, você começa a se dispersar. Com medo de perder alguma coisa, o famoso FOMO, você começa a dizer sim para tudo. Sua energia, que era um laser, vira uma lâmpadazinha fraca de novo. E o passo final, essa dispersão te afasta tanto da clareza original, que foi o que te trouxe o sucesso, que você acaba estagnando ou, pior, fracassando. O sucesso te engoliu. Beleza, então vamos fechar esse primeiro capítulo, o que a gente viu até agora. Basicamente que existem dois jeitos de viver e trabalhar. De um lado, o não essencialista, que corre atrás de mais e acaba com a energia toda espalhada sem resultado. Do outro, o essencialista, que busca menos, porém melhor, e consegue criar um impacto de verdade. E a gente viu também que o próprio sucesso pode ser uma cilada, nos empurrando para o caminho do não essencialismo sem que a gente perceba. Então a pergunta que fica martelando é: onde é que na sua vida hoje, nos estudos, na carreira, nos relacionamentos, você está se sentindo assim, correndo em 1000 direções ao mesmo tempo sem chegar a lugar nenhum? Pensa aí com calma, porque identificar esse ponto é o primeiro passo para virar o jogo. Ok, a gente já entendeu o problema, já diagnosticamos a doença. Mas e o remédio? Como a gente vira essa chave na prática? Olha, não é com um aplicativo novo de produtividade ou uma técnica mirabolante de agenda. A mudança é muito mais funda. É tipo formatar o HD da nossa mente e instalar um sistema operacional completamente novo. E para fazer essa instalação, a gente precisa primeiro desinstalar 3 vírus, 3 ideias falsas que estão rodando em segundo plano na nossa cabeça e acabando com a nossa performance. A ideia de que eu tenho que, a mentira de que tudo é importante e a ilusão de que dá para fazer tudo. Vamos trocar cada um deles por 3 verdades libertadoras. A primeira grande verdade, a base de tudo, é essa. A gente tem o poder de escolher. Parece óbvio, né? Mas a gente vive como se não tivesse. A gente vive na ditadura do tenho que ir nessa reunião, tenho que fazer esse trabalho, tenho que agradar fulano. O próprio autor do livro, Greg McKeown, conta que ele foi fazer faculdade de Direito não porque era o sonho dele, mas porque sentia que tinha que manter as opções abertas. Ele estava infeliz, se arrastando, até que um mentor virou para ele e falou uma coisa simples, mas que mudou tudo. Você pode simplesmente escolher parar. Naquele instante, a ficha caiu. O tenho que era uma prisão que ele mesmo tinha construído na própria mente. A verdade é que mesmo quando a gente diz eu não tenho escolha, a gente está sim fazendo uma escolha. A escolha de entregar o nosso poder para outra pessoa ou para a circunstância. Ser essencialista começa por tomar esse poder de volta. Mas por que é tão fácil a gente cair nessa armadilha de achar que não tem escolha? Tem um conceito na psicologia que explica isso de forma assustadora: a impotência aprendida. Vem de um experimento, que hoje seria bem polêmico, feito pelo psicólogo Martin Seligman. Na primeira fase, cães levavam pequenos choques e não tinham como escapar. Não importava o que fizessem, o choque vinha. A parte trágica vem agora. Na segunda fase, a situação mudava. Bastava pular uma barreira baixinha para escapar do choque. Os cães que não passaram pela primeira fase pulavam na hora. Mas aqueles que já tinham sofrido sem poder escapar, nem tentavam. Eles simplesmente deitavam e aceitavam o choque. Eles aprenderam a ser impotentes. Eles aprenderam que nada que fizessem importava. E quantas vezes a gente não se sente assim? Depois de tentar mudar algo e não conseguir, a gente simplesmente desiste. A gente aprende a ser impotente. O essencialismo é o antídoto para isso. É lembrar a si mesmo todo dia que a gente pode pular a barreira. Beleza, segunda verdade essencial. Se a primeira era sobre ter o poder de escolher, essa é sobre o que escolher. O não essencialista acha que tudo é importante. Chega uma oportunidade nova, importante. Um pedido de ajuda, importante. Um e-mail urgente, importante. Ele está sempre com o radar ligado para tudo e isso o deixa paralisado ou disperso. O essencialista, por outro lado, sabe de uma coisa que muda o jogo completamente. A grande
Esmagadora maioria das coisas é só barulho, ruído, distração. Apenas umas pouquinhas coisas são o sinal, são que realmente importam. O trabalho dele, portanto, não é fazer tudo o que aparece na frente, é ser um garimpeiro. É passar o dia inteiro peneirando um monte de areia e cascalho para encontrar aquelas poucas e raras pepitas de ouro. E essa ideia de que poucas coisas importam muito não é só filosofia não, é matemática. É a famosa lei de Pareto, o princípio 80-20. Você já deve ter ouvido falar, 80% dos seus resultados vêm de apenas 20% dos seus esforços. Pensa nisso na prática. No Japão, depois da Segunda Guerra, um cara chamado Joseph Juran ensinou essa lógica para as indústrias de lá. Ele falou, parem de tentar consertar todos os defeitos, achem os 20% de problemas que causam 80% das falhas e ataquem só eles. O resultado? Uma revolução de qualidade que transformou a indústria japonesa. Ou pensa no Warren Buffett, um dos maiores investidores da história. Sabe de onde veio a fortuna dele? Ele mesmo disse, 90% de todo o dinheiro que ele ganhou na vida veio de 10 investimentos, só 10. Ele não fica dando tiro para todo lado. Ele espera, analisa e quando encontra a oportunidade de ouro, ele vai com tudo. É isso, é achar os seus 20%, as suas 10 oportunidades de ouro. E chegamos na terceira verdade, que talvez seja mais difícil de engolir para muita gente. A realidade dos trade-offs. Ou, em bom português, a arte de perder para ganhar. O não essencialista odeia essa ideia. Ele quer tudo. A pergunta dele é, como eu consigo dar conta de tudo? Ele quer ser o melhor aluno, o melhor funcionário, ter uma vida social agitada, maratonar todas as séries, malhar todo dia. O essencialista sabe que isso é uma ilusão. Ele sabe que toda escolha implica uma renúncia. Dizer sim para uma coisa é automaticamente dizer não para várias outras, mesmo que você não perceba. Então ele vira a pergunta de cabeça para baixo. Em vez de se perguntar como eu faço tudo, ele se pergunta qual é a batalha que eu quero lutar. Qual é a renúncia que eu estou disposto a fazer de forma consciente para ganhar o que realmente importa? Tem um exemplo clássico no mundo dos negócios que ilustra isso perfeitamente, a companhia aérea Southwest. Desde o começo, o fundador dela tinha um objetivo claríssimo. Nós vamos ser a empresa de aviação mais barata, ponto final. E para ser o melhor nisso, ele fez uma lista de coisas que eles deliberadamente não iriam fazer. Não ia ter comida de graça, não ia ter primeira classe, não ia ter assento marcado. Cada não desses era uma renúncia estratégica que fortalecia o sim principal, ser barato e eficiente. Aí veio uma concorrente, a Continental, e tentou copiar criando a Continental Light. Só que ela quis ser as duas coisas ao mesmo tempo, uma empresa barata e uma empresa chique. Sabe o que aconteceu? Virou uma bagunça. Não era nem uma coisa, nem outra. Confundiu os clientes e perdeu uma fortuna. É a prova cabal de que quem tenta ser tudo para todo mundo, no final não é nada para ninguém. Então, vamos amarrar as pontas dessa sessão. A mentalidade do essencialista se apoia em 3 pilares de granito. Primeiro, você pode escolher. Sempre. Segundo, quase tudo é só ruído. Encontre o sinal. E terceiro, para ganhar, você precisa escolher o que perder. Faça concessões estratégicas. Escolha, discernimento e concessão. Esse é o novo sistema operacional. Agora, a pergunta para você levar para o travesseiro esta noite é: qual daquelas ideias falsas, o tem o quê, o tudo é importante, ou dá para fazer tudo, é o seu principal vírus hoje em dia? Qual deles te sabota mais? Beleza, já instalamos o software novo na cabeça. E agora? Como a gente começa a usar isso no dia a dia? O processo essencialista é um ciclo contínuo de 3 passos: explorar, eliminar e executar. E a gente começa, surpreendentemente, explorando. É um paradoxo, né? Para poder se comprometer com menos coisas, primeiro o essencialista explora mais opções do que o não essencialista. Ele não pula na primeira oportunidade que aparece. Ele investiga, questiona, compara, para ter certeza de que quando ele finalmente disser sim, vai ser um sim para a melhor opção possível. E dentro dessa arte de explorar, 2 ferramentas são nossos melhores amigos. A primeira é criar espaço para pensar. E a segunda é saber olhar para enxergar o que realmente importa. Num mundo que nos empurra para reagir o tempo todo, parar para criar espaço e para olhar com atenção não é um luxo, é uma necessidade. São essas 2 práticas que vão nos dar clareza para separar o trivial do vital. Vamos falar sobre escapar. E não é fugir dos boletos. É criar, de propósito, um tempo para pensar. Só pensar. Parece loucura no mundo de hoje, né? Mas olha só quem faz isso. Bill Gates, mesmo no auge da Microsoft, 2 vezes por ano se trancava numa cabana por uma semana inteira só para ler e pensar. Jeff Weiner, quando era o CEO do LinkedIn, bloqueava 2 horas na agenda dele todo santo dia só para isso, sem reunião, sem celular.
Ele não fazia isso porque tinha tempo sobrando. Ele fazia isso porque sabia que as melhores decisões, as ideias que valem milhões, não nascem no meio de uma reunião atrás da outra. Elas nascem no silêncio, no espaço. É uma arma estratégica. Ok, você criou o espaço. E agora? Agora você treina o seu olhar, a arte de enxergar o que importa. Tem uma história fantástica da roteirista Nora Ephron sobre a primeira aula de jornalismo dela. O professor passou uma lista de fatos. O corpo docente da escola vai para a capital na quinta-feira para um simpósio, o governador vai estar lá, etc, etc. Os alunos, todos certinhos, escreveram suas notícias de abertura sobre o evento importante sobre o governador. Aí o professor olhou e falou tudo errado. Sabe qual era a notícia de verdade? A única coisa que realmente importava para os leitores daquele jornal, os alunos, não vai ter aula na quinta-feira. É isso. Olhar é a habilidade de, no meio de um monte de informação, encontrar a manchete, o que realmente muda o jogo. E a falta dessa habilidade de olhar o que é importante pode ter consequências trágicas. É o caso do voo 401, uma história real e muito triste. O avião estava se preparando para pousar em Miami, mas uma luzinha no painel do trem de pouso não acendeu. Uma lâmpada de $12. O piloto, o copiloto, o engenheiro de voo, a tripulação inteira ficou completamente obcecada com aquela luzinha. Colocaram o avião no piloto automático para circular sobre os pântanos, enquanto tentavam resolver. Só que, na confusão, alguém esbarrou nos controles e, sem querer, desativou o modo de manutenção de altitude. E ninguém viu. Eles estavam tão focados no detalhe irrelevante, na lâmpada queimada, que não perceberam o principal. O avião estava caindo lentamente. Mais de 100 pessoas morreram por causa de uma distração com algo trivial. Essa história me arrepia toda vez que eu lembro, porque ela mostra de forma extrema o perigo de perder o panorama geral. Então, o resumo dessa parte é o seguinte: para achar o que é essencial, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, escapar, que é criar espaço para respirar e pensar de verdade. Segundo, olhar, que é treinar o nosso foco para enxergar a manchete, o que realmente importa, e não se perder nos detalhes. E a pergunta que eu deixo para você é brutal, mas necessária. Qual é a sua lâmpada de $12 nesse exato momento? Qual é a coisinha boba que está roubando toda a sua atenção e te impedindo de ver que o avião pode estar caindo? Tudo isso que a gente falou até agora, escolher, focar, dizer não, exige energia, muita energia. E aqui entra um ponto que o essencialismo bate muito na tecla. O seu maior ativo, a sua ferramenta mais importante para fazer qualquer coisa na vida é você. Seu corpo, sua mente. E se você não cuidar desse ativo, todo o resto desmorona. Por isso, agora a gente vai falar de duas coisas que muita gente trata como luxo, mas que são, na verdade, combustível de alta performance: brincar e dormir. Vamos começar com brincar. Para a cabeça do não essencialista, isso é coisa de criança, é perda de tempo. Brincar, eu tenho mais o que fazer. Já o essencialista entende o poder estratégico disso. Tem um pesquisador, o Dr. Stuart Brown, que dedicou a vida a estudar o ato de brincar. E o que ele descobriu é que brincar é como adubo para o cérebro. Aumenta a criatividade, melhora a nossa capacidade de resolver problemas, de nos adaptar a situações novas e ainda por cima reduz o estresse. Brincar não é o oposto de trabalho sério. É o que permite que o trabalho sério seja genial. É um espaço para explorar sem pressão. E é daí que vem as melhores ideias. E agora vamos falar de sono. E para isso tem a história do Joff. O Joff era o retrato do sucesso. 36 anos, executivo, viajando o mundo cheio de energia. E ele tinha um superpoder. Dormia só 4, 5, no máximo 6 horas por noite. Ele se orgulhava disso. Achava que dormir era para quem não tinha ambição. Até que um dia, a conta chegou. E chegou com juros altíssimos. O corpo dele pifou. Deu um game over. Os órgãos começaram a falhar e ele teve que largar tudo por mais de 1 ano só para tentar se recuperar. Hoje, a lição que ele aprendeu na marra e que ele compartilha com todo mundo é uma só. Proteja o seu ativo. E o seu principal ativo é você. Negociar com o sono é a aposta mais burra que a gente pode fazer. E se a história do Joff não te convenceu, vamos para a ciência. Tem um estudo super famoso feito por Kay Anders Erickson sobre os melhores violinistas do mundo. E o estudo mostrou que sim, os melhores praticavam muito, em média 10.000 horas. Mas qual era o outro grande diferencial entre os violinistas bons e os violinistas geniais? O sono. Dá uma olhada nesses números. Os geniais dormiam em média 8 horas e 36 minutos por noite. Os bons dormiam 7 horas e 20 e poucos minutos. Mais de 1 hora de diferença por noite. O que isso mostra? Que não adianta só ralar. O sono é o que consolida o aprendizado, recupera o corpo e a mente e torna a prática do dia seguinte muito mais eficaz. Dormir é parte do treino. Então, para fechar essa parte, a gente precisa de energia para ser essencialista. E as duas fontes mais potentes e subestimadas são
o brincar, que abre a mente, e o dormir, que recarrega tudo. A questão então é muito direta e pessoal. Como você trata essas duas coisas na sua vida? São as primeiras atividades que você corta da lista quando o bicho pega? Ou são itens inegociáveis na sua agenda, protegidos a 7 chaves? A sua resposta diz tudo sobre a sustentabilidade do seu sucesso e do seu bem-estar. Ok, a gente viu a teoria toda. E ela é linda, faz todo sentido. Mas aí vem a pergunta de R$1 milhão. E no Brasil? Isso funciona aqui? Nesta última parte, a gente vai encarar essa questão de frente. Vamos ver como aplicar esses princípios, navegando as nossas pressões culturais, que são bem particulares, usando o essencialismo como uma bússola. Porque, vamos ser sinceros, a nossa cultura tem umas particularidades que tornam o essencialismo um desafio extra. Primeiro, a gente tem uma dificuldade enorme de dizer não, principalmente para a família e para os amigos, né? Um não pode soar como ofensa, como falta de carinho. Segundo, a gente tem essa cultura de que estar sempre ocupado, sempre correndo, é sinal de importância. Reclamar da falta de tempo virou quase um esporte nacional. Terceiro, o famoso jeitinho brasileiro, que por um lado é uma baita ferramenta de criatividade, por outro pode atropelar o planejamento e o foco que o essencialismo exige. E claro, a realidade da jornada dupla, tripla de muita gente que estuda, trabalha, cuida da casa. Ser essencialista nesse cenário é ainda mais difícil, mas, por isso mesmo, ainda mais necessário. Então, vamos trazer para a prática. Pensa num estudante de vestibular. O não essencialista tenta ler todas as apostilas, de capa a capa, fica maluco. O essencialista pega as provas dos últimos 5 anos, vê quais são os 20% de assuntos que mais caem e foca 80% da energia ali. É estudar de forma inteligente, não só de forma dura. E aquele almoço de domingo da família bem na semana de provas? Em vez do não posso seco, que gera um climão, o essencialista diz: tia, eu tô morrendo de vontade de ir, mas essa semana crítica para mim. Mas me guarda um pedaço de pudim que no domingo que vem eu passo aí para dar um abraço e comer. Você protege o seu tempo sem queimar a ponte com as pessoas que ama. É sobre ser estratégico e, ao mesmo tempo, afetuoso. No fim das contas, ser essencialista no Brasil não é virar um eremita ou ser grosso com as pessoas. Pelo contrário, é sobre ter mais propósito. É sobre escolher onde a gente coloca a nossa energia, o nosso calor humano. É sobre trocar aquela popularidade superficial de quem diz sim para tudo, mas não entrega nada direito, pelo respeito profundo que vem de quem é confiável e faz o que promete com excelência. Exige coragem? Sim, exige. Mas a recompensa é uma vida com a sua cara. E a pergunta para fechar essa parte é: qual é o rolê aleatório que a nossa cultura mais te empurra para fazer e que não te leva a lugar nenhum? E com isso, a gente fecha o nosso ciclo. A gente saiu do caos do mais, passamos pela mentalidade, pelas ferramentas e pela aplicação prática. Agora é hora de amarrar tudo isso numa ideia final, que dá sentido a toda essa busca. No final, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou no Japão, toda a filosofia do essencialismo pode ser resumida em 3 palavras. Uma frase do genial designer alemão Dieter Rams, que é um mantra dessa filosofia: Weniger, aber besser. Em bom português, menos, porém melhor. É isso, essa é a ideia central. Não é sobre fazer menos por preguiça, é sobre a busca disciplinada, incansável, por fazer menos coisas, mas fazer as coisas certas, da melhor forma possível. É a busca pela sua maior contribuição. E para terminar, eu quero deixar uma pergunta no ar. Uma pergunta da poeta Mary Oliver que o essencialismo nos força a encarar de frente. Ela escreveu: diga-me, o que você planeja fazer com a sua única, fantástica e preciosa vida? O essencialismo, no fundo, não é sobre produtividade ou gerenciamento de tempo. É sobre ter a clareza e a coragem de responder essa pergunta. Não com o que os outros esperam, não com o que parece mais fácil, mas com aquilo que no fundo da sua alma você sabe que é verdadeiramente essencial. É sobre projetar uma vida que no final das contas tenha valido a pena ser vivida.